Hoje nós vamos trabalhar esse tema. É possível mudar? É possível fazer mudanças profundas na vida da gente? Um tema que incomoda bastante o ser humano há muito tempo. Nessa semana que passou, eu e a Sabrina completamos 7 anos de casados. Então vai completar daqui a um mês 7 anos que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul também. Fez parte da nossa comemoração de casamento e ao cinema. E quando nós fomos ao cinema, eu tinha uma grande expectativa de assistir um filme tipo Independence Day. Fui animado para isso, com a possibilidade, talvez, assim, de abrir uma exceção e assistir Era do Gelo. Mas, para continuar casado pelos próximos 7 anos, eu tive que assistir esse filme aí. Eu não sei se alguém já assistiu, e se alguém vai assistir. Então, se ninguém levantou a mão, posso dar spoiler à vontade hoje à noite do filme. Fui achando assim, é só por amor, vai ser terrível, vai ser... tinha tudo para dar errado, tudo para ser ruim esse filme. Você olha ele ali no cartaz, você já vai imaginando aquela aguinha com açúcar, aquele negócio bobinho. Mas o filme é bom. O filme é bom. Então acho que vale a pena vocês assistirem também. Ele é um livro, na verdade, de Jojo Moyes. Eu acho que é assim que fala o nome dela. E ela trabalha essa questão da mudança de uma maneira muito interessante no filme. Bem resumido, eu não vou contar o final. O rapaz, ele é um cadeirante, ele é tetraplégico, era um rapaz desses... coisas que a gente vê, às vezes, no cinema americano, do cara que conquistava tudo, conseguia tudo na vida, é extremamente rico, filho de donos de castelo na Inglaterra, eles moram na Inglaterra, e ele sofre um acidente e ele fica tetraplégico. E ele se torna uma pessoa extremamente amargurada. E ele conhece essa moça, que é contratada pela mãe dele para poder cuidar dele enquanto ele está passando por essa situação de tetraplegia. E ele está com uma eutanásia, talvez, marcada. Porque na Suíça, na Europa, é possível você fazer eutanásia, mesmo não estando em estado terminal. O drama do filme é ele ter se tornado uma pessoa extremamente amargurada, pelo fato de toda a vida boa que ele tinha levado a vida inteira antes do acidente, e agora ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa que prejudica os outros, ser uma pessoa que não gosta das pessoas, que evita contato, mas de repente a cuidadora dele, que era uma pessoa extremamente simples, extremamente alegre com tudo na vida, até meio bobinha assim, consegue de alguma maneira infundir alguma coisa na vida dele. Só que dentro do filme, do livro, que eu não li, mas deve ser a mesma coisa, a escritora ela vai trabalhando essa situação. É possível uma pessoa mudar profundamente para melhor? E eu gostei da maneira como ela colocou no filme, embora eu não concordo com a conclusão que ela chegou, porque ela fala exatamente daquilo que nós temos vivido na nossa sociedade, aquilo que a gente chama de existencialismo pessimista. Um momento sociológico que, por conta de todas aquelas evoluções humanas, e talvez involuções humanas, que a gente vem passando desde que o homem rompe com Deus, no final da Idade Média, início do Iluminismo, e depois entra o racionalismo, entra o materialismo, e aí quando a gente cai nessa situação de que, na verdade, o ser humano é um monte de átomos e células organizadas de uma maneira que a gente tem um pouco de consciência enquanto a gente está vivendo aqui, mas depois que a gente morrer, a gente vai simplesmente deixar de existir ou integrar no cosmos, e que tira completamente a noção de valor do ser humano, já que Deus não existe, já que o homem não está conectado com Deus. Essa maneira pessimista de encarar
a vida, de encarar a realidade, faz com que a escritora tenha chegado na conclusão que ela chegou no filme. Que às vezes a gente não se dá conta da maneira elaborada que isso chega para a gente, mas no nosso dia a dia, nas conversas que a gente tem com as pessoas, a gente se encontra nos mesmos dilemas, acreditando que não é possível fazer mudanças significativas para melhor. E é sobre isso que eu quero que a gente pense um pouco essa noite. É possível mudar? E aí, pensando nas coisas que a gente vai mudar, será que é possível mudar hábitos ou vícios que estão profundamente arraigados em nossa vida e que a gente, de alguma maneira, se sente preso àquilo, a gente sabe que nos prejudica, a gente não tem prazer naquelas coisas mais, mas a gente está sempre naquele ciclo vicioso, naquela roda viva e a gente não consegue sair daquilo. É possível mudar hábitos ou vícios? É possível mudar traços de personalidade? Quando a gente estuda psicologia, a gente vai ver que é bem dividida as conclusões que os psicólogos chegam nessas questões. Às vezes falam, não, personalidade, você herda um pouco geneticamente dos seus pais, você constrói ela até certa idade e é daquele jeito que você vai ser. E nós temos traços nas nossas personalidades, às vezes, que a gente desejaria mudar. Às vezes, traços na personalidade que ofendem pessoas, traços que afastam pessoas, que fazem com que pessoas que a gente ama, pessoas queridas, não queiram estar com a gente. Ou, às vezes, pessoas que a gente gostaria de se aproximar, gostaria de aprofundar um relacionamento, por causa, às vezes, da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, a gente acaba afastando as pessoas. Mas será que é possível a gente mudar esses traços que prejudicam os nossos relacionamentos? É possível mudar comportamentos? E aí você pensa, talvez, num comportamento profissional que impede você de crescer na sua carreira, que impede você de ir um pouco mais longe, que às vezes faz com que não importa onde você trabalha, por causa de alguns comportamentos arraigados, o seu chefe ou a pessoa responsável olha para você e não confia a você coisas importantes, não confia a você promoções, porque por ver os seus comportamentos que você sabe que não deveria ser assim, ele não confia simplesmente que você vai poder assumir grandes responsabilidades ou fazer coisas importantes dentro da empresa. Será que é possível mudar o caráter? Pecados, aqueles de estimação que a gente vai carregando com a gente, aquelas coisas que a gente sabe que é errado, que a gente já leu na Bíblia que é errado, que foi muito fácil parar com outras coisas, mas uma ou outra coisa está tão profundamente atrelado a nós que a gente sente a culpa, a gente sente o peso, mas quando tem oportunidade volta a praticar. Às vezes pensando que não, da próxima vez eu vou parar, ou esse ano é a última vez que eu faço aquilo. Será que é possível a gente mudar traços do nosso caráter que a gente carrega há tanto tempo com a gente? A pergunta é possível mudar? Para pior, a gente sabe que é possível. Nós já vimos pessoas mudando para pior. E nós temos experiências de coisas na nossa vida que nós mudamos para pior. Coisas que às vezes a gente pensava de uma maneira virtuosa, que a gente pensava de uma maneira mais pura, mais justa, mas de repente, porque a gente começa a andar com pessoas que aqueles não são os valores centrais da vida deles, aquelas coisas não fazem parte daquilo que eles, quando estão juntos, praticam, e aí você querendo fazer parte do grupo, às vezes começa a ceder um pouquinho, começa a relativizar a sua moral, começa a pensar, eu não tenho que ser tão certo assim, tão adequado assim, e aí quando você olha, passa algum tempo, você está praticando aquelas coisas que antes você não concordava, e isso agora faz parte de você, não é só mais para ser aceito no grupo, é porque aquilo se tornou sua essência. A gente sabe que é possível mudar para pior. A gente tem ditados que tentam livrar a gente disso, né? Diga-me com quem andas e eu vou dizer quem és. A Bíblia nos orienta também a tomarmos cuidado com companhias. Paulo diz, as más conversações corrompem os bons costumes. E quando ele fala sobre corromper, ele está falando sobre mudanças que de fato acontecem e passam a ser nossos novos valores. Às vezes alguém nos decepciona,
E aí você era uma pessoa aberta, você era uma pessoa receptiva, você era uma pessoa que se relacionava facilmente, mas você sofre uma decepção muito profunda, ou você sofre várias decepções, e você se fecha, você se torna uma pessoa dura, você se torna uma pessoa insensível. Às vezes um tipo de trauma que a gente sofre na vida, ou um abuso, pode ser um abuso sexual, pode ser um abuso moral, pode ser um abuso emocional, às vezes um pai muito rígido, que te oprimia, e que faz com que você depois perpetue essa opressão, ou que você vá para o outro extremo e seja completamente liberal, porque você não quer que aquilo aconteça. Alguma situação emocional, um trauma muito forte, que faz com que você se torne uma pessoa amargurada, uma pessoa pessimista. Você era alegre, otimista, achava que as coisas iam dar certo na vida, mas de repente você se torna uma pessoa pessimista. A gente sabe que para pior é possível mudar. A gente tem experiência disso na vida da gente, e a gente tem pessoas que a gente observa e que a gente nota que essas coisas aconteceram. Agora, será que o inverso, andar com pessoas virtuosas, podem trazer virtude para a gente? Andar com pessoas amorosas podem trazer amor para a gente? Será que ter um tipo de impacto positivo, um trauma positivo, pode de repente melhorar a vida da gente? Pode fazer com que a gente abandone certas práticas, hábitos, vícios, problemas do nosso caráter? E, se é possível, em que nível isso precisa acontecer para que a gente possa efetivamente mudar? Uma das pessoas que mais acreditou na possibilidade de mudança para melhor das pessoas foi Jesus. Jesus deu a vida dele porque ele acreditava que as pessoas podiam mudar para melhor. Jesus, ele dá a vida dele porque ele sabe que, salvando as pessoas podiam deixar problemas gravíssimos e poderiam se tornar pessoas melhores. Jesus dá a vida dele porque ele sabia que, fazendo isso, ele poderia fazer com que as pessoas se tornassem assim como ele era. E quando a gente olha as histórias dos encontros de Jesus com as pessoas, a gente percebe que as pessoas que se encontravam com Jesus mudaram. E essas histórias de mudança são histórias que, de alguma maneira, ainda podem nos inspirar a mudar. As histórias de Jesus, elas foram escritas basicamente por 4 pessoas. Foram escritas por vários, mas esses 4 são os biógrafos oficiais de Jesus, que nós chamamos de evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem a partir de talvez uma mesma fonte. Alguns acham que existia um evangelho primeiro, comum, e que Mateus, Marcos e Lucas copiaram desse evangelho para os seus escritos e foram acrescentando ou tirando alguma coisa de acordo com aquilo que era o propósito deles. Outros acreditam que Marcos era esse primeiro evangelho e Mateus e Lucas copiaram aquilo que Marcos já tinha escrito. João, ele escreve, já que quando ele escreve estava tudo bem definido, ele escreve a partir de uma outra perspectiva. Mas quando nós olhamos para o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, a gente percebe que, apesar deles contarem basicamente as mesmas histórias e terem a mesma fonte, eles têm intenções diferentes quando eles estão escrevendo. Lucas é o único escritor não judeu do Novo Testamento. E quando ele resolve escrever o seu evangelho, ele tem um alvo, um propósito bem específico, porque o evangelho de Lucas, diferente dos outros, ele não é endereçado a uma igreja inteira, ou a várias igrejas, ou a toda a humanidade. Lucas, ele escreve o seu evangelho como se fosse uma carta. Ele escreve como se ele estivesse querendo conversar, ou convencer, ou persuadir uma única pessoa. E a gente percebe isso quando a gente vai lá no capítulo 1, no comecinho do texto de Lucas, que ele abre e relata para a gente dessa maneira: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. E aí ele começa a contar a história. No tempo de Herodes, rei da Judéia, e aí ele começa as suas narrativas. Gesiel sabe. A gente usa esse termo aqui quando vai falar
com um juiz, ou com um deputado, ou um senador. Excelentíssimo é um pronome de tratamento utilizado para um funcionário público conceituado, para alguém que está em alto grau. E naquela época o Império Romano era o Estado. Então Teófilo, o sujeito que está recebendo a carta de Lucas, ele é um funcionário público muito bem graduado, muito bem conceituado no Império Romano. Então quando Lucas ele escreve o seu evangelho, ele escreve essa carta para Teófilo, ele está tentando de alguma maneira contar para Teófilo como que ele, Teófilo, podia mudar alguma coisa na vida dele. A gente percebe que a carta de Lucas ela é escrita a partir ou de um evangelho comum, ou do próprio evangelho de Marcos, mas ela tem algumas particularidades que os outros evangelhos não trazem, porque Lucas está falando com uma pessoa que tem também as suas particularidades. E é interessante a gente observar que uma dessas histórias que Lucas vai utilizar, que só ele utiliza, nós não vamos encontrar em nenhum dos outros evangelhos, é justamente a história de um outro funcionário público romano, muito bem conceituado. E eu queria que a gente pensasse sobre esse personagem hoje à noite. Zaqueu. Se a gente voltar no tempo, Jesus está para entrar na cidade de Jericó. E esse sujeito chamado Zaqueu, ele descobre que isso vai acontecer. Ele resolve conhecer Jesus. Agora, se a gente voltar um pouco mais no tempo, talvez 40, 50 anos antes desse dia que Jesus está entrando na cidade, Zaqueu está nascendo. Eu acho que o Zaqueu tinha entre 40 anos e 40 e 50 anos de idade, porque ele já era uma pessoa altamente graduada na sua profissão, já tinha percorrido talvez todos os postos de promoções, mas ao mesmo tempo ele conseguia subir em árvores. E eu já não estou dando conta em subir em árvores, eu fico imaginando que ele não podia estar muito mais distante de mim para poder subir numa árvore. Zaqueu, ele nasce judeu. E ele nasce religioso. Porque Zaqueu tinha conhecimento da Bíblia, que a gente vai ver isso quando a gente olhar para a história. E quando a gente olha para o nascimento de Zaqueu, provavelmente o pai de Zaqueu tinha altas expectativas, como todo pai tem sobre os seus filhos, de que Zaqueu seria um homem virtuoso, seria um homem honesto, seria um homem bom de alguma maneira. E por isso que ele dá para Zaqueu o nome de Zaqueu. Diferente da gente que ganha nome em homenagem a pessoas que às vezes a gente não conhece, a gente às vezes não tem a menor ideia do que significa o nosso nome, e mesmo que a gente tenha ideia, porque a gente pesquisou depois, e o nosso nome normalmente não significa nada no nosso idioma, significa sempre em algum outro idioma. Naquela época, quando as pessoas ganhavam o seu nome, eles tinham eles tiravam do próprio vocabulário corrente do dia a dia a palavra que eles queriam nomear as pessoas. E o nome de Zaqueu em hebraico significa puro e justo. É da onde vai vir depois a palavra tzedaká, que significa fazer a vontade de Deus como justiça, que é a palavra utilizada bastante no Antigo Testamento e pelos judeus praticantes até hoje. Quando o pai de Zaqueu dá para Zaqueu esse nome, é porque o pai dele tinha expectativa que Zaqueu seria um homem puro e justo. E significava puro e justo na língua dele. Ele não tinha que recorrer a algum dicionário. É como se você estivesse andando, se você chamasse Zaqueu, e alguém chegasse para você e falasse assim: ô justo, vem cá que eu quero falar com você. Ô puro, vem cá que eu quero conversar com você. De maneira que todas as vezes que alguém falava o nome dele, remetia para ele o que é que ele precisava ser. E eu imagino que Zaqueu, ele cresce, ele tem primeiro a sua educação religiosa, como todos os judeus tinham, até os 12 anos, estuda a Bíblia direitinho, aprende a ler nas sinagogas, mas talvez em algum momento ele comece a se destacar, e ele continua estudando, e ele devia ser um bom aluno, porque ele, um judeu, ganha um cargo público importante dos romanos, que era cobrar impostos do seu próprio povo.
Talvez ele conheceu pessoas importantes, amigos de infância que cresceram, eram filhos de pessoas importantes na Judéia, a gente não sabe. A questão é que esse Zaqueu, puro e justo, que nasceu puro e justo, e o pai tinha expectativa que fosse puro e justo, e que vai vivendo os seus primeiros anos aprendendo pureza e justiça dentro da sua criação judaica tradicional, ele muda para pior. Ele aceita fazer coisas que não tem nada a ver com pureza e com justiça. Zaqueu vivia num tempo muito parecido com isso que a gente vive no Brasil hoje, que ninguém conseguia ascender muito alto na política se não tivesse algum tipo de envolvimento que beneficiasse as pessoas que podiam fazer com que você ascendesse na política. E Zaqueu cede. Zaqueu cede talvez a um caixa 2, ele cede talvez a cobrar mais para poder partilhar com os romanos, para não perder a sua posição. Zaqueu muda para pior. Agora o que a gente vai observar quando a gente olha a história de Zaqueu, é que Zaqueu ele não está satisfeito com essa mudança. Talvez por estar constantemente sendo chamado de puro e justo, e aí o nome dele se torna incômodo, porque todas as vezes que alguém chamava ele, ele já era reconhecido na cidade como um homem injusto, como um ladrão, como alguém que se corrompeu. Mas todas as vezes que alguém chamava ele para conversar, falava assim: ô justo, vem cá. E ele sabia que ele não era. Ô justo, vamos repartir aqui essa propina. Ô puro, vamos cometer impurezas juntos aqui. E talvez Zaqueu, como nós, comece a se sentir incomodado com coisas erradas, com situações que deseja mudar, mas ele vai vivendo a vida dele e ele não sabe como mudar. Ele não sabe como que ele pode abandonar aquilo. Fica imaginando, pelo comportamento que a gente vai ler daqui a pouco, que muitas vezes ele deve ter pensado: esse ano é o último ano, e ano que vem eu saio desse negócio. Esse ano, é a última vez que a gente está repartindo essa coisa, a partir do ano que vem eu quero cobrar de maneira justa, porque eu estou incomodado com essa situação. Mas o próximo ano chegava, e Zaqueu repetia aquilo na vida dele. Ano após ano, tentando abandonar uma prática, tentando mudar, pensando sobre isso, talvez orando sobre isso, e ele não conseguia mudar. Até que, um dia, Zaqueu o puro descobre que um homem chamado Salvação, que é o significado do nome Jesus, ia passar na cidade dele. E essa é a história que a gente tem no capítulo 19 de Lucas, a partir do versículo 1, para quem quiser abrir e acompanhar. Jesus entrou em Jericó, que era a cidade onde Zaqueu morava, segunda cidade mais importante da época, na Judéia, e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos funcionários públicos. Para mudar, talvez Zaqueu ia perder a profissão dele. Naquela época não existia estabilidade para um funcionário público como existe hoje. E naquela época, um judeu ele não tinha os mesmos direitos que um romano. Para mudar, talvez Zaqueu deixaria de ser rico. E eu acho que essa é uma das coisas complicadas quando a gente pensa nas coisas que a gente quer mudar, mas a gente não consegue, porque normalmente existe algum tipo de benefício naquilo que a gente está fazendo. Às vezes é o simples benefício da preguiça, do comodismo, de que eu não estou afim de ter um tipo de atitude diferente que pode me causar esforço, é melhor fazer automático, é mais simples, mais fácil continuar vivendo automático. Às vezes, para mudar, a gente vai perder uma função na empresa. Talvez a gente vai perder o emprego. Às vezes, para mudar, a gente vai precisar começar a viver com um pouco salário que se ganha honestamente e perder a parte desonesta que vem agregado com aquilo. Talvez para mudar, a gente vai precisar se submeter
ao cônjuge e tentar viver de uma maneira que o agrade mais, ao invés de exigir mais que ele nos agrade. Nós temos muitas razões, às vezes, para não mudar as coisas que a gente sabe que a gente devia mudar. E que muitas vezes a gente fica tentando mudar de outras maneiras. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu num sicômoro para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Isso é um sicômoro, é um tipo de figueira que produz figos não muito bons. Por isso que eu acho que ele não devia ter muito mais de 50 anos. Difícil, Carlos, subir aí, né, hoje. Hoje não vai mais, né? Já foi o tempo, né? Então eu acho que talvez ele estava ali no limite, né, do Rafael, talvez ali. Né? Mais ou menos. Pior do que o esforço para subir num sicômoro, uma pessoa da alta sociedade, respeitado, o chefe dos funcionários públicos da cidade, subir numa árvore. Isso era humilhante. Isso não era uma coisa... E eu acho que nesse momento da carta, quando o Teófilo está lendo, pela primeira vez, inédito nas mãos dele essa história, e talvez ele começou lendo, se identificando com a história, ele deve ter olhado para aquela situação e pensado, eu jamais faria isso. Eu, um oficial romano, subir numa árvore, no meio da cidade, para ver uma pessoa. A gente tem uma história parecida com isso no Antigo Testamento, que é a história de um outro alto funcionário público, só que dessa vez da Síria, que era o Naamã, que fica doente, e ele vai encontrar com um profeta de Deus chamado Eliseu em Israel, e esse profeta vira para ele e fala assim, olha, é simples, para você se curar da sua doença, você vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes, e você vai ficar curado. E ele sai da casa do profeta indignado com aquela situação, porque como que ele, vindo com todos os subalternos dele, com todos os empregados dele, atravessando o país para chegar lá e conversar com aquele profeta, ele vai mergulhar num rio, e sujo. Talvez assim que Teófilo se sentiu, e talvez era assim que Zaqueu se sentiu. E é por isso que aqui a gente tem, desde do início da história, aquilo que vai definir por que Zaqueu conseguiu mudar. Por que a mudança aconteceu. Mudanças significativas só acontecem depois que nós tomamos atitudes significativas. Não haverá mudança significativa na vida da gente se nós não estivermos dispostos a tomar decisões igualmente significativas. A atitude significativa de Zaqueu foi humildade. Numa época que humildade não era virtude. A humildade, ela é virtude para nós hoje e no papel. Né? Porque quando a gente tem que praticar a humildade, que significa a gente se rebaixar voluntariamente na frente de pessoas que nós consideramos inferiores a nós não gostamos disso. A gente valoriza, a gente teve uma situação dessa, por exemplo, há cerca de um mês atrás, no jogo do Inter e do Grêmio, que quando o sujeito está no microfone falando para a televisão, ele fala, não, a gente respeita o adversário, não, nós não somos melhores, eles que são, eles que têm a obrigação de ganhar, nós não, nós somos inferiores. Mas quando o cara está vivendo para valer a vida dele, ele quer passar o trator em cima do outro. Na verdade, a gente quer passar o trator. A gente sabe que publicamente, por sermos fruto de uma cultura cristã, a humildade é uma virtude. Mas ela não é uma virtude quando a gente precisa ir pedir perdão para alguém que a gente não acha que é superior a nós.
ou que a gente não acha que a gente errou tanto assim. É uma virtude quando a gente vai aparecer na frente das pessoas que a gente é humilde, mas não é uma virtude quando a gente tem que fazer aquilo para valer. Humildade é uma atitude significativa. Zaqueu, na posição que ele estava, subir numa árvore para ver Jesus, era talvez uma das maiores humilhações que ele podia passar na vida dele. Mas ele queria mudar. E ele queria mudar significativamente. E aí é interessante a reação de Jesus. Já no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa. Eu quero ficar na sua casa hoje. Eu acho legal a gente observar isso. Há uns 2 meses atrás, a gente estava falando sobre a mulher adúltera lá de João capítulo 8. E é interessante naquele momento que Jesus está sentado e as pessoas estão em pé ouvindo ele. Então essa era a posição normal. A pessoa mais importante ficava sentado e as pessoas menos importantes ficavam em pé. Então você não se levantava para cumprimentar as pessoas que fossem menos importantes do que você. Jesus estava sentado, ensinando para aquelas pessoas. Chegam os religiosos, os sacerdotes e fariseus, carregando aquela mulher. Jesus permanece sentado, ele começa a escrever no chão. A gente percebe que ele não se levanta diante daquelas autoridades, ele não reconhece aquelas pessoas como autoridades pelas atitudes que eles estavam tomando. Passa toda aquela situação, ele fala: quem tem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atira a pedra, o pessoal vai embora. E a Bíblia diz que quando está Jesus e a mulher sozinha, Jesus se levanta e ele olha para a mulher de uma maneira que ele está restaurando a dignidade da mulher. Jesus está fazendo isso com Zaqueu aqui. E esse é um princípio interessante, porque às vezes a gente lê na Bíblia que Deus, que nós temos que nos humilhar diante de Deus. Quando a Bíblia fala que nós temos que nos humilhar diante de Deus, não é porque Deus é sádico, ele deseja ver a gente humilhado, ele deseja pisar na gente, é porque Deus sabe que quando nós nos humilhamos, nós podemos aprender coisas que não existe nenhuma outra maneira de aprender. Mas quando nós nos humilhamos, Deus não deseja que a gente permaneça daquele jeito. Quando Zaqueu toma a decisão de se humilhar e subir numa árvore, e a lição está aprendida, Jesus fala: Zaqueu, desce rápido. Você não precisa mais ficar aí. Você não precisa ficar nessa posição. E mais, eu vou te honrar. Eu vou comer na sua casa. Jesus também restaura a dignidade de Zaqueu, que tinha sido perdida não só por ter subido numa árvore, mas principalmente pelo tipo de pessoa que Zaqueu tinha se tornado. Zaqueu era uma pessoa indigna na cidade. Os seus irmãos o consideravam indigno. Talvez as pessoas que não eram beneficiadas pela corrupção de Zaqueu o consideravam indignos, como acontece com a gente aqui no Brasil. Muitas vezes quando a gente vê, e às vezes a gente precisa tomar cuidado, se a gente não está fazendo isso também, quando a gente reclama da corrupção, não é porque a gente realmente está indignado, porque somos justos, honestos e não queríamos que aquilo tivesse acontecendo no nosso país. Muitas vezes é porque não sou eu que estou lá. É porque não sou eu que estou tendo a oportunidade de estar recebendo aquilo que a pessoa está recebendo, porque quem está lá recebendo já foi quem reclamou no passado. Quem está lá se beneficiando já foi quem lutou e militou no passado contra a corrupção. E essa é parte da natureza humana. E as pessoas que moravam na cidade, que também não se beneficiavam da corrupção de Zaqueu, mas eram tão ruins quanto ele, o tratavam de maneira indigna. E a gente percebe que Jesus ele vem, e quando Jesus percebe a atitude significativa de Zaqueu, Jesus ele convida Zaqueu para ser restaurado. Então ele desceu rapidamente, porque você às vezes precisa se humilhar, mas não é por prazer, né? Então se der para terminar, termina. E o recebeu com alegria. Quando ele recebe Jesus, todo o povo vê isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um
pecador. Essa é a atitude padrão de quem quer mudar, mas não consegue mudar. A gente consegue ver o erro do outro. A gente consegue ver a dificuldade do outro, a gente consegue ver o defeito no caráter do outro, a gente consegue ver o problema de personalidade que o outro tem, a gente consegue perceber a dificuldade que o outro tem de se relacionar comigo, mas a gente tem dificuldade de enxergar quem nós somos. É interessante que essas pessoas que falam isso aqui eram tão pecadores quanto Zaqueu. Essas pessoas, eles precisavam mudar tanto quanto Zaqueu, e talvez eles até queriam mudar, porque essas pessoas estavam acompanhando Jesus. Se você ler o contexto das passagens anteriores, Jesus já vinha arrastando atrás de si uma multidão de pessoas. Outras saíram quando percebem que ele está chegando em Jerusalém, e são pessoas que queriam estar com Jesus, talvez ciúme, porque Jesus não vai se hospedar na minha casa, da mesma maneira que chamavam Zaqueu de ladrão, porque não participavam da corrupção de Zaqueu. Mas se a gente consegue enxergar no outro e não consegue enxergar na gente, a gente não consegue mudar. E aí, talvez essa seja uma das principais dificuldades que nós temos. Fazemos facilmente o diagnóstico e damos a solução para as outras pessoas, que às vezes seriam as mesmas para nós, mas nós não conseguimos aplicar isso na vida da gente. E aí no versículo 8 a gente tem a resposta. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, o que você completaria se fosse você vivendo essa situação aqui? Se você chama Jesus, você está querendo mudar, você está querendo melhorar, você está querendo que as coisas boas aconteçam na sua vida, e as pessoas começam a falar mal de você, as pessoas começam a te criticar, o que você responderia para Jesus aqui? O que seria a conclusão dessa história? Talvez você ofenderia de volta as pessoas, talvez você expulsaria as pessoas da sua casa, talvez você falaria: o que vocês estão fazendo aqui junto? Não convidei mais ninguém para estar aqui. Abriria a portinha que é para ti, deixa a pessoa afastada. Zaqueu diz: estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu é chamado de pecador na sua própria casa. E ao invés dele expulsar as pessoas, ou contestar, ou justificar, Zaqueu se arrepende e Zaqueu restitui. Outra atitude significativa. Publicamente, ele diz: sou mesmo. Vocês têm razão. Eu sou pecador. Vocês têm razão. Eu estou errado. Vocês têm razão. Eu tenho roubado vocês ao longo de anos. Vocês têm razão. Mas eu quero devolver. Eu quero compartilhar. Zaqueu sabia que o problema do roubo não era só um problema do roubo. Zaqueu era ganancioso. E para perder ou para deixar de ser ganancioso, Zaqueu sabia, porque ele era judeu, que o remédio contra a ganância é a generosidade. O remédio contra a avareza não é você tentar, com pensamento positivo, deixar de ser avarento. O remédio contra isso é você passar a ser uma pessoa generosa, você passar a ser uma pessoa boa. Zaqueu toma uma atitude significativa. E uma mudança significativa ocorre na vida dele. Qual atitude significativa você pode tomar para que uma mudança significativa ocorra na sua vida? Pensa nessas coisas que você gostaria de mudar, nessas coisas que você tem lutado contra elas há muito tempo. Que você sabe, quando você está sozinho, quando você não precisa aparecer ou parecer, ou não precisa justificar, ou não precisa contestar, ou não está sendo acusado por ninguém, a não ser a sua própria consciência e talvez o Espírito Santo. Isso que você deseja fazer de mudança profunda na sua vida, que tipo de atitude significativa você poderia tomar para que essa mudança ocorra? Talvez você precisa confessar para alguém o seu pecado.
A Bíblia ensina para a gente o poder da confissão do pecado. A Bíblia mostra para a gente qual o valor. E não de você confessar somente, às vezes, para aquela pessoa contra quem você errou, mas de você ter alguém a quem você presta contas. E isso é uma atitude de humilhação, porque se você não confessa seus pecados, as pessoas continuam achando que você é uma pessoa perfeita, que você é uma pessoa boa, ou que você não tem tantos defeitos assim, quanto de uma confissão você poderia fazer. Talvez uma restituição. Você sabe que você tem alguma coisa que não te pertence, alguma coisa que não deveria estar com você, e isso está te incomodando, mas também ir lá e devolver é muita humilhação. Talvez a pessoa nem sabe que isso está com você. Talvez você precisa pedir demissão do seu emprego. Atitude significativa. Você está numa situação lá no seu emprego que não existe como mais você continuar lá e ser honesto ao mesmo tempo. E às vezes você precisa tomar esse tipo de atitude drástica. Talvez uma doação financeira significativa a alguém. Talvez você precisa contar a senha do seu celular, do seu WhatsApp, das suas redes sociais para o seu cônjuge ou para alguém que você pode prestar contas e que pode acessar lá e ver o que você tem acessado. Que tipo de atitude significativa você poderia tomar hoje para promover essa mudança significativa na sua vida? Quando Zaqueu toma essa atitude significativa, quando Zaqueu resolve se arrepender e resolve restituir, Jesus, que não tinha mandado ele devolver o dinheiro, Jesus que não tinha ainda falado para ele o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha, Jesus que simplesmente tinha se convidado para almoçar na casa do Zaqueu, ele vira para Zaqueu e fala assim: hoje houve Jesus nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa, hoje houve transformação, redenção, hoje houve uma mudança significativa nessa casa. Porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus, quando ele responde isso, ele fala para todas aquelas pessoas que tinham dito para Zaqueu que ele era pecador, e como é que Jesus comia no pecador. Jesus está falando: que pena que eu não vim para vocês. Que pena que andar comigo todo esse tempo não teve efeito nenhum na sua vida. Que pena que você não conseguiu entender o que eu vim fazer aqui. Porque eu vim para o perdido. Eu vim para aquele que precisa promover mudanças significativas na vida. Eu não vim para aqueles que só veem o pecado do outro. Mudanças significativas acontecem após atitudes significativas. Eu queria que a gente tirasse esse momento final. O Lipe, a Kelita vão entregar para vocês um cartãozinho. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui na frente, para que a gente pudesse orar individualmente. E você vai receber esse cartãozinho, que tem um espaço embaixo, para você poder colocar qual é a atitude significativa que você pode tomar na sua vida, que pode promover uma mudança significativa na sua vida. Talvez você vai ter vergonha de alguém ver, ou talvez o seu familiar ver, ou alguém de repente cair da sua Bíblia um dia dentro da igreja e alguém pegar aquilo lá e pegar um formulário e ver que aquela é a sua letra e descobrir que você está fazendo aquilo ali. Se você tiver vergonha, coloca um símbolo, um desenho, um número, algo que te lembre. O que você está pensando nessa noite? O que você precisa decidir, levar a sério na sua vida de maneira significativa? Que atitude, que decisão você precisa tomar radical que possa promover essa mudança que você deseja que aconteça com você? Enquanto você pensa sobre isso, enquanto você ora a respeito disso, pergunta para Deus o que é que você poderia colocar aí, a gente vai ouvir essa canção.
Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo, ó Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor enviou o Teu Filho, porque o Senhor tomou uma atitude significativa para que pudesse haver uma mudança significativa no mundo, na humanidade, na Tua criação, nas nossas vidas. Nós somos gratos porque a atitude mais significativa de todas foi tomada pelo Senhor, aquela atitude que nós não temos a menor condição, Deus, de tomar. Nós não teríamos condição de pagar, não teríamos condição de fazer absolutamente nada em razão daquilo que nós causamos. E nós somos gratos, Deus, porque o Senhor fez isso. Nessa noite nós refletimos e agora, nesse momento, Deus, nós temos coisas nas nossas mentes que nós sabemos que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas, Deus. O Senhor sabe, às vezes só a gente sabe, ou às vezes a gente acha que só a gente sabe, mas muitas pessoas à nossa volta também têm visto isso e isso tem nos prejudicado. Nos ajuda, Deus, a tomar atitudes significativas. Cada uma dessas atitudes que foram pensadas, escritas ou serão escritas depois, ou de alguma maneira o Senhor, através do Teu Espírito, trouxe para nós que nós precisamos fazer para poder mudar, para poder ser diferente. Que o Senhor nos ajude a tomar essa decisão, nos ajude a fazer isso, nos ajude a ir até o fim, Deus. Nós queremos ser parte daqueles para quem o Senhor veio, Jesus. Queremos ser parte daqueles que se reconhecem perdidos e que foram fruto e alvo da Tua atitude radical, da Tua atitude significativa. Peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, leve a cada um de nós em paz para casa, debaixo da Tua segurança. Oramos, Deus, pela vida do Kirk, que esteve com a gente nesse final de semana. Pedimos que o Senhor continue abençoando a vida dele, continue direcionando a ele em tudo aquilo que ele precisa fazer, aquilo que o Senhor tem trazido de visão para ele e para o nosso país, que o Senhor esteja concedendo aos meios necessários, os recursos necessários para que ele possa fazer isso. Agradecemos ao Senhor pela vida dele e pedimos, Deus, que o Senhor cuide da gente, que o Senhor livre a gente de todo mal e não deixe que a gente caia na tentação de sermos como aqueles que acham que não precisam mudar, como foi na época de Jesus. Nós choramos no nome de Jesus. Amém.